Boa noite! Como vai você? Espero que esteja cada vez melhor, porque hoje é o primeiro dia da nossa nova vida. Mas é preciso sentir com sinceridade no coração que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para ficarmos cada vez melhor e, assim, trilharmos pelos caminhos da vida com mais força, fé e alegria. O Amor Exigente é um programa de alto e muito cuidado, que tem como principais objetivos o desenvolvimento do equilíbrio emocional e comportamental, o investimento na prevenção, na qualidade de vida e na proteção social. Aprendemos com este programa que não temos o poder de mudarmos a ninguém, mas temos o poder, sim, de mudarmos a nós mesmos. E quando mudamos a nós mesmos, aqueles que estão à nossa volta são obrigados a se adaptarem às nossas mudanças. O amor exigente pode até não acabar com seus problemas, mas com certeza irá impedir que seus problemas acabem com você. Bem-vindos à Domingueira aí. A Domingueira não é uma reunião quinzenal de partilha, mas um encontro de domingo para estudarmos e refletirmos juntos. Este encontro está sendo gravado e o arquivo ficará disponível no site da FEAE, da Federação de Amor Exigente, e também no YouTube. É com você, Rosinha. Aliás, a Rosinha hoje vai apresentar a nossa espiritualidade da reunião de hoje, né? Então, vamos lá, Rosa, pode abrir seu. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, como disse a Lu. É muito estranho a gente ficar do outro lado assim, né? Hoje eu vou estar falando para vocês e confesso que me sinto um pouco tensa. Até brinquei, falei que eu botei essa blusa vermelha aqui, porque quando eu começar a ficar corada, não estou ficando corada não, gente, vai ser o reflexo da blusa, né? Então, é com muita alegria que a gente está aqui para mais uma domingueira aí. Primeiro, nós temos que lembrar da nossa federação, vamos fortalecer a nossa federação, vamos contribuir. A Cacilda já colocou no chat o Pix para a gente poder estar doando o valor que a gente quiser, que a gente puder, não é obrigatório, mas a gente precisa fortalecer a nossa federação para que ela continue aí firme e forte, fazendo com que a gente fique cada vez melhor. Essa espiritualidade que eu estou trazendo para vocês hoje é de uma pessoa que, na época da pandemia, do nada, assim, eu descobri no Instagram e passei a todo dia de manhã, às 6 horas da manhã, acompanhar essa pessoa no Instagram. E essa música, às vezes, ele coloca lá também, na meditação. Não é para a gente ficar fazendo propaganda, mas o nome dele é Tadashi Kadomoto. E ele é uma pessoa assim que tem muita sensibilidade e que me ajudou muito durante o período. Olha, para vocês terem uma ideia, gente, na época da pandemia era assim, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas logadas no Instagram. Agora diminuiu, são 4 mil e pouco. Mas é muito legal porque eu acordo de manhã já assim, faço minha meditação mais cedo e depois eu vou para ali como se fosse assim, fechar aquele ciclo para eu estar fortalecida para o meu dia. E essa música, por si só, ela já vai dizer tudo. Então, eu vou pedir para a Lu colocar para a gente. Se chama Aprendiz.
de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz.
Então, a espiritualidade, para quem está chegando de primeira vez, é um momento para a gente acalmar nosso coração, a nossa mente, para a gente poder entrar em sintonia, para a gente poder receber tudo que vai acontecer daqui para frente no nosso encontro. E essa música, até a Daniele colocou ali, né, exatamente o que eu senti quando eu ouvi essa música da primeira vez. Essa chegada da gente no amor exigente, quando eles falam que a minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim, a flor que o amor exigente fez renascer e que de repente a gente chegou aqui tão caidinho, né, tão triste, e entender que dessa dor vem algo maior, né? E dentro da espiritualidade, então, que a gente possa ter uma boa reunião, porque agora, gente, pedi às meninas para controlar o horário, porque eu falo demais, e hoje vocês vão estar me ouvindo, né? Então, vamos lá, vamos começar. Compartilhar a tela. Bom, então, tá dando para ver direitinho, Lu? Tá dando? Então, tá bom. Só vou passar para cá, esse lado aqui da carinha de vocês, para poder aparecer. Então, essa ideia do encontro de hoje, ele veio até porque a gente tem uma voluntária nossa que era para estar fazendo hoje a domingueira, mas ela pediu para mudar a data. E eu comecei a pensar nisso, gente, que toda vez que eu vou fazer uma domingueira, é algum buraquinho que eu estou ali preenchendo. Pensei nisso quando foi os 15 anos do Amor Exigente, que faltou um palestrante. Da outra vez, quando o palestrante estava com Covid também, que eu acabei entrando, né? E aí, a Cacilda é responsável por eu estar aqui hoje, porque essa palestra daqui é um Vale a Pena Ver de Novo. Olha só, eu mesmo já estou dizendo que vale a pena ver de novo, porque essa palestra eu fiz na live junto com o Cláudio, lá de BH. E quando ele me perguntou um tema, eu fiquei pensando muito na codependência, que a codependência, na verdade, eu penso que foi a base de tudo para eu entrar nesse roda-moinho todo que eu entrei da minha vida, né? Mas aí eu trouxe como tema a codependência tem saída, mas como título o Coragem para Mudar. Então, vamos ver aqui. Ai, por que não está indo? Foi, pronto. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história antes e depois do Amor Exigente, né? Eu vim para o Amor Exigente muito a contragosto. Eu não queria estar no Amor Exigente. Em primeiro lugar, eu tenho que dizer para vocês assim, que eu vou preservar o anonimato da pessoa que me fez vir para o Amor Exigente, vou manter o sigilo, então eu vou estar contando a história e vou batizar essa pessoa de desafio. Então, um desafio me fez vir para o Amor Exigente. Eu era uma pessoa assim que achava que eu dava conta de tudo, eu sabia tudo, tudo eu resolvia. E aí, em 2008, eu sofri um acidente feio, voltando do trabalho, sabe? Me quebrei toda, fiquei em casa praticamente quase um ano sem andar. E aí eu comecei a ver que a minha família não era aquela família igual que a gente vê no programa da televisão não, igual que tinha aquela propaganda antiga da Margarina Qualley, que aparecia assim, a família de manhã já toda bonita, a mãe já toda arrumada, a mesa posta, né? Ninguém despenteado, e aquela família sempre acordando feliz todos os dias. Só que eu fui descobrir que não era isso que estava acontecendo na minha vida, minha família não estava sendo nada disso. Mas eu demorei um tempo para poder admitir que a realidade era essa. Eu demorei um tempo mesmo. Eu pensei assim, isso é uma fase, isso vai passar, eu vou resolver, eu tenho como todas as ferramentas, né? Eu vou à lua, né? Porque assim, o codependente, ele não tem limite. Ele não tem limite. Ele vai fazendo tudo possível, imaginável e não imaginável para resolver a situação. Bom, e aí eu escolhi
buscar ajuda, porque eu vi que não estava dando. E a primeira pessoa, foi interessante, que a primeira pessoa para que eu escolhi buscar ajuda foi para mim mesma. Eu tive uma síndrome pós-traumática por causa do acidente, então eu fiquei assim com medo de algumas coisas. E aí minha fisioterapeuta falou: você precisa ir para um psiquiatra. Falei: meu Deus do céu, psiquiatra? Porque a gente tem uma ideia errada, a gente acha que psiquiatra é uma pessoa que trata pessoas que estão com algum problema mental grave, né? Para não chamar de louco. Mas eu aceitei, porque eu não estava conseguindo dar conta sozinha. E aí comecei esse psiquiatra, e ele era psicólogo também. E eu comecei a fazer terapia a contragosto, porque eu achava que eu tinha muitos amigos, e os meus amigos me ajudavam a resolver todas as situações da minha vida. E esse psiquiatra, que era psicólogo, me disse para procurar um grupo de apoio. Eu falei: o que é isso, grupo de apoio? É um lugar onde você vai encontrar pessoas que estão passando por situações parecidas com a sua, por isso o nome grupo de apoio, e ali você vai ouvir essas pessoas e vai poder falar. E eu falei: gente, grupo de apoio, eu vou falar com pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi na minha vida? Não vou fazer isso. E fiquei relutando. Até que um dia a situação foi piorando muito, 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 assim, sabe? Foi ficando muito difícil para todo mundo, para todo mundo. E um dia uma amiga veio me visitar e falou assim: você já ouviu falar no Amor Exigente? Eu falei: Amor Exigente? Nossa, que nome é esse? Como é que pode um negócio chamar Amor Exigente? Entra aí, entra aí. Aí me fez entrar na internet, mostrou. Ela falou: procura esse grupo de apoio. Eu falei: ah, tá bom. Mas nesse meio tempo, eu já estava aceitando o grupo de apoio. Eu comecei a frequentar o Naranon, porque tem aqui na minha cidade. E foi muito interessante trazer os 12 passos para a minha vida e entender que eu era impotente. Primeira coisa que eu descobri é que eu era impotente, que eu não controlava nada. Aquilo foi um choque. Como? Como você não controla nada, Rosa? Você controla tudo. Tudo está sob controle. Tudo você sabe, tudo você resolve. Mas eu não estava conseguindo dar conta, porque eu ia para as reuniões, assim, eu aprendi muito, tenho muito respeito pelo Naranon, mas eu ia para as reuniões, eu voltava muito triste, eu ficava pior. E aí ela me falou do Amor Exigente, eu fui conhecer esse grupo, atravessei, fui lá para o Rio de Janeiro, cheguei lá, encontrei as pessoas felizes, contentes, eu falei: bando de louco. Como é que essas pessoas têm problemas se elas estão sorrindo, elas estão cada vez melhor? É o primeiro dia da vida delas, o meu dia está quase sendo o último, não estou nada melhor. E eu falei: vou anotar tudo num papel, não volto mais aqui. Aí peguei o nome dos livros para comprar os livros para ler, aí eu botei aqui, ó, a mudança do foco e aprendizado e a importância de interiorizar e vivenciar o programa Amor Exigente. E uma pessoa disse para mim assim: a sua meta é voltar. Como eu não gosto, quando eu me comprometo com alguma coisa, eu tenho que cumprir, eu continuei voltando. Olha, uma reunião, 6 vezes ela me mandava voltar. E quando chegou na 6ª reunião, eu já estava ali vivendo aquele programa, eu já estava querendo voltar, eu já estava querendo colocar metas, eu já estava começando a sentir que aquilo ali era uma coisa que ia ser boa para a minha vida. E continuei voltando. E volto há 15 anos. 15 anos eu continuo voltando no Amor Exigente. E aí eu peguei essa literatura, sabe? Eu estudei igual como se eu fosse para um vestibular. E tinha uma apostila também que a gente estudava. Lá era rigoroso. Para você ir à reunião seguinte, você tinha que antes estudar aquilo que ia ser falado na reunião seguinte. Então, eu já chegava lá sabendo qual era o princípio, qual era a semana, o que ia ser colocado, quais as minhas dúvidas. E aí eu fui começando a interiorizar e a entender que não era uma coisa para eu decorar, era uma coisa para eu viver. E foi interessante que, com isso, meu foco foi mudando. Olha, eu viajava 2 horas para chegar e 2 para voltar, mas como era lindo poder estar lá. E, gente, aí eu, claro, né? Como toda pessoa ansiosa que eu sou, eu não fiquei só nessa reunião, não. Eu comecei a frequentar a reunião de segunda à tarde, lá no grupo que a Lu faz parte. Comecei a frequentar de terça à noite. Começou um grupo em Teresópolis. Eu comecei a ir para Teresópolis toda semana, durante 15 semanas, porque eu queria aprender, saber o que era a prevenção, né?
Porque o Amor Exigente, ele me encantou por isso, porque ele não ficava só na questão da recuperação das famílias, trabalhava a prevenção com o Amor Exigentinho, trabalhava a família, trabalhava a sobriedade, e depois veio até o que a gente tem hoje em dia, que é o Sempre é Tempo, né? O trabalho com os adultos maiores. Bom, e aí eu me envolvi de tal forma que eu comecei a ver que eu não pensava mais. Quando eu estava lá na reunião, eu não sabia, não tinha a menor ideia, nem queria saber o que estava acontecendo fora dali. E quando eu voltava, eu tirava alguns momentos para estudar, que eu também passei a tirar o meu foco dos problemas que estavam no meu entorno. Outra coisa também, eu briguei com o poder superior, sabe? Eu falei assim para a Divina Majestade: poxa, eu sou uma pessoa tão legal, eu sou uma pessoa tão trabalhadeira, eu sou uma mãe tão dedicada, eu sou isso, eu sou aquilo. Olha, gente, eu me botei no pedestal, né? Que coisa. Hoje em dia eu não tenho vergonha mais de falar, não. Mas eu falei: por que que isso foi acontecer comigo? Eu não merecia isso. Eu não merecia sofrer esse acidente. Eu não merecia ficar um ano deitada quase sem andar. Mas aí eu fui entender que se eu não estava parando. Então, a Divina Majestade me fez parar, me fez enxergar, me fez ver que eu precisava olhar não só para mim de uma outra forma, como olhar para o meu entorno, o que estava acontecendo na minha família, com os meus amigos, com as pessoas que estavam na minha volta. E eu comecei a resgatar a minha espiritualidade, eu comecei a fazer meditação. Um amigo chegou aqui com uma Nossa Senhora de Fátima, ele tinha acabado de chegar de Portugal, me trouxe a Nossa Senhora de Fátima, e ela de noite ficava, quando apagava a luz, ela ficava acesinha, sabe, assim, do meu ladinho, e aí eu ficava conversando com ela, trocando altas ideias, né? E comecei a entender, assim, que aquilo não era por quê, mas era para quê. Para que eu estava passando por todo aquele processo, né? E aí, eu vou agora para as nossas raízes culturais. A minha ideia foi trazer aqui, gente, olha só, a minha formação não tem nada a ver com nenhuma área de psicologia, eu não tenho nenhuma formação na área de dependência química, apesar de ter feito alguns cursinhos para poder entender o que era isso, mas, assim, eu penso que o que mais me coloca assim com a disposição de falar para vocês é porque eu trouxe assim a minha vida, estou trazendo para vocês a minha vida dentro dos princípios do amor exigente. E esse primeiro princípio, a gente vai falar sobre as raízes culturais, e aí eu precisei fazer 3 coisas: abandonar algumas coisas que não tinha que trazer da minha família, que estavam na minha vida. Eu precisei fortalecer outras, eu precisei também resgatar. Por exemplo, a minha mãe, ela dizia assim: eu me sacrifico pelos meus filhos. Eu coloquei isso na minha vida, eu me sacrifico pelos meus filhos. E era isso que eu queria fazer todo o tempo. Tudo eu tinha que, não, em primeiro lugar, os meus filhos. Em primeiro lugar, a minha família. E eu precisei começar a olhar para mim também nesse processo. Eu comecei, porque assim, eu tinha uns sonhos também, sabe, nessas raízes culturais, eu já contei isso na Domingueira. O meu sonho, minha família, eu vim de uma família muito disfuncional mesmo, né? Meus pais se separaram, aliás, assim, as histórias se repetiram, quase que iguais, né? Meus pais se separaram, minha mãe criou meus filhos sozinha, eu também me separei, fiquei com os meus 3 filhos, sonhava, gente. Meu sonho, sabe qual era? Era ficar velhinha com essa cabecinha branca que eu tô e passear de mão dada com o pai dos meus filhos na praia de Caraí. Era esse meu sonho de envelhecimento que eu tinha, né? Só que tudo virou de cabeça para baixo, não aconteceu, mas eu precisei fortalecer algumas coisas também. A minha família, a minha mãe, ela gostava de fazer almoços de domingo, né? Mas aqui na minha casa isso já não acontecia mais. Cada um pegava seu prato, ia para o seu computador, para a sua televisão, a gente não se cruzava mais, não tinha mais aquele horário de conversa. E eu coloquei isso como uma meta, que eu precisava fortalecer esses encontros. Olha, eu fiz uma coisa que eu contei já, amor exigente dentro de casa. A gente todo domingo, porque assim, nem todos foram para o Amor Exigente. Eu fui a primeira aí, depois até o pai dos meus filhos tentou abrir um Amor Exigente na cidade onde ele morava.
mas como nem todos estavam no amor exigente, no domingo a gente definia assim, quem ia fazer a espiritualidade, quem ia fazer o estudo, e a gente se reunia e fazia um amor exigente aqui em casa. Até que um dos meus familiares falou assim, ou ela está doida ou ela ficou normal, porque ela começou a fazer coisas diferentes dentro de casa. Então, a gente foi resgatando momentos bons, foi fortalecendo outros e foi deixando de lado aquilo que não mais servia. Isso foi muito importante para mim. Nesse processo desse resgate, vou pular aqui um pouquinho, que eu já estou caminhando aqui para esse primeiro ponto. Espera só um instantinho. Nesse processo desse resgate, tinha uma coisa, eu já falei um pouquinho antes aqui, porque eu achava que eu era perfeita. Então, vocês sabem que uma vez eu disse assim para os meus familiares, se vocês forem 50% do que eu sou, eu já vou me dar por satisfeita. Olha, gente, hoje em dia eu não tenho mais vergonha de falar disso, não, porque eu já pedi perdão, já me perdoei pelo que eu falei. Mas a minha prepotência era tão grande, que eu trazia isso em mim. Então, foi uma das coisas que eu precisei abandonar, dizer, olha, não é nada daquilo, eu não sou essa cocada toda, entendeu? Vamos caminhar juntos, vamos tentar buscar o melhor e fortalecer. E aí a nossa família ficou numa riqueza de almoço de domingo, sabe? De encontros, de troca de ideia, de conversas. Isso foi muito importante. E aí foi quando eu descobri que eu era gente. Ser gente foi sair desse pedestal imaginário, que eu achava que eu estava, essa perfeição toda, aceitar as minhas imperfeições. Gente, mas doeu muito, sabia? Doeu muito aceitar essas imperfeições. Não foi fácil ver que essa Rosa não era nada daquilo, porque, olha, 50 anos, meio século agindo de um jeito, como é que a gente muda da noite para o dia, né? Então, isso foi doído, muito doído, mas foi acontecendo. E foi importante para esse processo todo. Porque eu comecei a me colocar em primeiro lugar. Eu comecei a perguntar para mim, o que me fazia feliz? Como é que estava a minha saúde física? Como é que estava a minha saúde mental? Quando eu consegui me colocar nesse processo de não ser perfeita, de ser gente, eu dei chance também dos meus familiares errarem, não serem perfeitos também. E isso foi muito bom, porque todo mundo começou a ver que a vida é assim. Eu não tô, todos nós estamos aqui, temos eu falo que é o lado A e o lado B, né? Até outro dia eu estava falando isso no Pilates, eu falei, tem que parar de falar isso, porque o pessoal novo agora não conhece muito o disco Cebolão, que tinha um lado A e o lado B. Mas a gente tem o nosso lado A, que é o lado tudo muito legal, e tem o nosso lado B, que é aquele lado que não é bom, e que a gente precisa trabalhar esse lado, né? E aí eu dei chance da minha família começar a trabalhar isso também, porque eles começaram a enxergar que eu também não era perfeita, porque eu manipulava muito, sabe, gente? Eu era muito manipuladora. Eu vou falar disso agora nos recursos limitados. Eu aceitei que os meus recursos, eles eram e ainda são limitados, totalmente limitados. O que acontecia comigo? Como eu estava ali no comando, eu manipulava, né? Então eu dizia assim, se não fizer isso, não tem aquilo. Se não tiver... O tempo inteiro eu ficava jogando. Eu era uma pessoa manipuladora. Eu era uma pessoa muito manipuladora que eu não enxergava. Para mim, eu achava que eu estava fazendo o melhor. Eu não sabia olhar para o outro com um olhar assim de que o outro também tem os recursos limitados. Eu achava que assim, que o outro também tinha que sempre se superar e fazer mais. Então, eu entendi que nem tudo eu posso, eu aprendi a dizer não, e eu me vi que, me conhecendo mais, eu já comentei, era o quanto eu me manipulava. Nesse aprendizado de dizer não, a primeira pessoa para quem eu comecei a dizer não foi para mim. Olha, gente, outra coisa também, sabia? Mudança dói. Por isso que eu falo do título Coragem para Mudar. Mas eu começar a dizer não para mim foi uma forma importante de eu sair daquele papel que eu vivia, né? De não, eu faço tudo, não, eu dou conta, não, eu sei como resolver, não, é comigo, né?
Porque, assim, no Amor Exigente eu aprendi que se eu digo sim, eu não consigo transformar esse sim num não. Mas se eu digo não, esse não um dia ele pode vir a ser sim. Então eu parei de ser aquela pessoa imediatista. Eu passei a pensar, né? Ah, eu quero isso, quero aquilo, tem que fazer. Olha só, vamos aguardar até amanhã? Daqui a 3 dias eu te dou a resposta? Porque a tendência da gente codependente é fazer o quê? É a gente querer resolver logo. A gente vai na emoção, aí depois a gente se arrepende do que fez. Mas, de qualquer maneira, eu refleti que dentro dos meus recursos limitados, quando eu entendi que nem tudo eu podia, eu passei a viver uma vida mais plena. É muito legal, sabe? Hoje em dia eu saber assim, onde eu posso chegar e onde eu posso deixar o outro chegar. Porque não é só o outro chegar na gente, mas eu também. Olha, eu só posso ir até aqui. Tem um exemplo até que eu ouvi numa das reuniões que fala daquela linhazinha do metrô, né? Se eu passar daquela linha amarelinha, eu vou tombar, né? Só que eu vivia levando tombo, levantava e achava que eu tinha que fazer de novo. Então foi muito rico aprender que os meus recursos eram limitados e que eu não precisava dar conta de tudo. Sabe por quê? Porque a gente, levando para o lado do dependente químico, né, do nosso desafio, a pessoa, o desafio, muitas das vezes ele faz alguma coisa insana ou ele manipula, mas ele pode estar sob efeito de uma substância. E a gente, que não está sob efeito de substância nenhuma e faz coisas insanas, e a entender e aceitar. Aceitação, né? Uma palavra muito forte que eu aprendi no Amor Exigente. Aceitação, aceitar. Rosa, para de querer dar conta de tudo. Você vai adoecer. E eu adoeci nesse processo. Aí eu entendi que eu tenho um papel diferente do outro. Quando eu assumi meu papel de mãe, de companheira, quando eu assumi meu papel de avó, quando eu assumi meu papel de amiga, até mesmo de voluntária, a minha vida ficou mais tranquila também. Porque eu não era mãe, eu era amiguinha dos meus filhos. Eu era amiguinha dos meus filhos. Eu achava que sentando do lado deles, né, e ficando ali, que eles iam me contar tudo, que eu ia... Não, não é assim que as coisas funcionam. O papel de mãe, ele é importante. E foi interessante que uma vez a gente saindo da terapia em família, porque antigamente a gente saía para comer pizza e eu falava assim, a gente ia para terapia em família, que a gente começou a fazer juntos, e eu falava assim, vocês querem pizza de quê? Eles escolhiam. Aí, quando eu comecei a entender meu papel de mãe, e naquele momento não era uma pessoa que estava manipulando, mas era a pessoa que estava ali bancando, né? Aquela despesa daquela pizza, eu falei, moço, traz uma pizza de marguerita. Ué, mas marguerita? Porque é a pizza que eu gosto, eu nunca pedi a pizza que eu gosto, eu sempre deixei vocês escolherem, né? E aí foi interessante. Aí depois eu administrei legal. Moço, metade marguerita, metade frango com catupiry, tá bom? Mas assim, chegar nesse equilíbrio, né, que o Amor Exigente ensina pra gente. De companheira, porque na verdade a gente se coloca às vezes no papel meio que de mãe, né? A gente chega para o nosso companheiro e diz: já tomou o remédio? Vou marcar seu médico. Você precisa fazer isso. Bota um casaco que está frio. Está levando guarda-chuva. Pode ser até uma forma da gente ter um pouco de amor, sabe? Mas assim, cada um tem que estar no seu papel. Se eu fico no papel de mãe do meu companheiro, ele não tem uma companheira. De avó, né? O meu neto nasceu, eu já estava no Amor Exigente, então a gente trabalhou muito. Ainda eu tento com ele trabalhar o Amor Exigentinho, né? E até contei isso, que tem uma poltrona lá em Friburgo, que ele ficou um período da pandemia com a gente lá em Friburgo, que é a poltrona do pensamento. Quando fazia alguma coisa, tinha que sentar nessa poltrona, né? E a gente, nessa coisa de avó e neto, a gente começou a dialogar. Por que que eu estou te pedindo isso? O que que você está sentindo quando eu te peço isso, né? Porque a gente tem o hábito também de falar, 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 falar e não quer ouvir o outro. A gente só quer falar o que a gente quer e acabou. E eu lembro que um dia o meu companheiro sentou nessa poltrona e falou assim para mim: vó, o que que o vovô fez? Porque ele está sentado lá na poltrona do pensamento. Então ele entendeu que ali era um lugar para ele refletir, né?
E como voluntária? Gente, quando a gente começa a ser voluntária do Amor Exigente, a gente quer dar conta de tudo. A gente quer fazer tudo. Pelo menos comigo foi assim. E aí eu fui começar a entender que eu precisava repartir isso, deixar os outros fazerem também, deixar o outro ter seu tempo. Eu queria que as pessoas mudassem no meu tempo e não no tempo delas, né? Então, entender, assim, que ali eu era uma voluntária, mas eu não podia viver o papel do outro. Eu comecei a observar que o outro também tinha, deixa eu caminhar aqui, que esse aqui está um pouquinho na frente, a oportunidade de exercer o seu papel, como eu já falei um pouco lá na frente. Se eu deixo o outro exercer o papel, o outro vai poder também se fortalecer, né? A gente deixar o outro fazer a parte dele. Mas eu sofri muito para sair dessa fase de autoritarismo, porque eu era uma pessoa muito autoritária, tudo tinha que sair do meu jeito, tudo tinha que ser. Eu sabia o melhor jeito de fazer, a melhor forma de fazer, onde que resolvia, como é que resolvia, sabe? Então, assim, essa mudança doeu para mim também nesse processo desse princípio de que pais e filhos não são iguais, né? Nós não somos iguais. E qual é a melhor forma da gente demonstrar tudo isso? Pelo exemplo. O exemplo é a melhor maneira de ensinar. Os meus filhos, eu queria que eles acordassem cedo no final de semana, fizessem várias atividades, e eu falava assim, mas não faz barulho não, porque eu quero dormir até tarde, porque eu trabalho a semana inteira, eu tenho direito, né? Então, assim, de repente eu passei a entender que direitos e deveres são para todos, e que se eu queria que eles levantassem cedo, eu também tinha que levantar cedo e fazer as atividades junto com eles, né? Mas a gente, às vezes, a gente quer que o outro faça e a gente não está sendo exemplo. E aí, como eu tirei a mochila da culpa das minhas costas? Ah, gente, essa mochila, ela não me deixava sair do lugar. Era um sofrimento. Realmente era uma mochila muito pesada que eu carregava. Eu me sentia culpada porque eu me separei, culpada porque eu criava meus filhos sozinha, culpada porque eu trabalhava demais, culpada. Culpa de tudo, a culpa do mundo. Até se chovesse, eu acho que eu me senti, a culpa era minha, se fizesse sol, a culpa era minha, tudo a culpa era minha, tudo. E eu comecei a me cobrar menos. Rosa, nem tudo depende de você. Hoje em dia eu falo muito da namoradeira, né? Da gente sair da situação e ficar olhando de fora aquilo que está acontecendo, né? A gente está ali, naquele burburinho todo, daquela situação. Mas assim, de repente, no pensamento, a gente tentar ficar um pouquinho ali só observando. E aí você vai ver que você não precisa jogar todo o seu sentimento dentro daquilo que você está vivendo ali. E nisso eu comecei a me cobrar menos, eu não precisava dar conta de tudo. E tudo que eu fiz foi o melhor que eu tinha para dar. Eu só sabia dar aquilo. Eu já falei, eu vim de uma família disfuncional. Até comentei, no Amor Exigente eu fui aprender a abraçar. Minha mãe era uma pessoa maravilhosa. Assim, uma pessoa que, olha, não escolheria outra mãe nesse mundo. Mas ela não era uma pessoa carinhosa, ela não era de abraçar. Então me dava um nervoso quando eu chegava na sala do Amor Exigente, que as pessoas vinham me abraçar. Ai, gente, que nervoso. Hoje em dia eu já sei dar abraço, já sei receber abraço. E aí saí desse papel de vítima, de salvador e de perseguidor. Vítima era assim, ó, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Que mal eu fiz a Deus, né? E aí eu chorava, fazia aquele dramalhão todo dentro de casa. Ou então, assim, deixa comigo que eu vou resolver. Eu era salvadora. Mas se não desse certo, eu dizia assim, sabe por que não está dando certo? Porque você é desse jeito, porque você faz errado, porque você é isso. Então, eu era perseguidora. Entender que nenhum papel desse precisava estar dentro da minha família ou dentro das pessoas que conviviam comigo. E aí é libertador, né? Você não precisa ser vítima, nem salvadora e nem perseguidora. Aceitei que fiz o que podia dentro das minhas limitações, já comentei. Saí da zona de conforto de que tudo o que acontecia era porque tinha que ser. A gente às vezes tem a ideia de fazer isso, né? Ah, se eu estou passando por isso, é porque Deus quis assim, né? Ah, se eu tenho que viver esse relacionamento ruim, é porque Deus quis assim, né? Então, assim, a gente
tira a responsabilidade da gente, de fazer a nossa parte, achando que tudo que a gente está vivendo é porque a gente tem que passar por aquilo. Não, gente, a vida não é fácil, a vida é difícil, mas cabe a gente fazer o melhor e dar o melhor da gente, para até fazer isso ficar mais leve, né? Todas as coisas que a gente tem que passar. E aí foi quando eu assumi a minha responsabilidade nas situações. Rosa, chega de culpa. Agora você tem o quê? Responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade dentro desse processo? É isso? Então tá bom, então é isso. Quando eu fiz 51 anos, os meus filhos. Aí eu comecei a comemorar meu aniversário, né? Porque eu nasci de novo. Nasci de novo, eu achava que eu não ia voltar a andar, então eu voltei a andar, aquela coisa toda. E aí, quando eu fiz 51 anos, as minhas filhas fizeram um discurso assim: a nossa mãe não viu o nosso dente cair, o nosso braço quebrar, não sei o quê, aquela coisa toda, né? Quando eles começaram a ler, eu não sabia que eles já estavam lendo, porque eu trabalhava demais. Eu passei a ser uma mãe que dava presente e não uma mãe presente, porque eu queria compensar tudo aquilo que eu não estava podendo fazer. E eu tinha que trabalhar muito porque eu tinha que dar conta. E aí, nisso, eu tive a minha mãe que ficou viúva e que ficava durante a semana na minha casa. Então, eu me acomodei dentro desse processo, né? Então, qualquer coisa que acontecesse, nunca era culpa minha. Era culpa sempre do outro, né? Mas assumir, de repente, dentro desse processo, qual é a minha responsabilidade como mãe, qual é a minha responsabilidade dentro da criação. E aí, quando minha filha, quando ela escreveu isso e falou no meu aniversário, ela falou assim, a minha mãe não viu eu até me emociono com isso, não viu o nosso braço quebrar, o dente cair, a gente começar ali, mas a minha mãe, ela plantou o caráter. A minha mãe, ela deu a melhor educação que ela podia dar, ela botou nos melhores colégios. Então, foi muito libertador para mim eu ouvir tudo isso, muito libertador. Ai, gente, esse princípio daqui, olha, esse princípio do amor exigente, ele mexe demais com a gente, demais. Eu observei que eu era afetada pelo comportamento do outro e o outro também afetava o meu comportamento. Eu passei a ouvir o outro, sabe? Porque eu não ouvia. Quando eu falava assim aqui em casa, olha, nós temos que conversar. Aí eu, blá, blá, blá. Não, não, não fala não, não fala não. Nós temos que conversar. E eu continuava, blá, blá, blá. Entendeu? Acabou a conversa. Era assim. E aí eu passei a ouvir o outro, passei a ter mais compaixão, entender que o outro está passando por um processo, de repente, difícil. Não é fácil. Uma pessoa que se envolve com alguma droga lícita ou ilícita, ou mesmo que tenha um comportamento indevido, e às vezes não é a droga, né? Às vezes são outras compulsões, porque o amor exigente é bom que ele trabalha tudo, né? Ele trabalha todas as compulsões que existem. A pessoa ela não quer chegar naquele estágio que ela chega, ela não tem noção de que ela vai chegar ali. Então, você conseguir olhar para o outro sem julgar, mas dizer assim, olha, eu estou aqui para te ouvir, e eu vou fazer o que eu puder fazer. Por quê? Porque eu amo você, mas eu não aceito o que você está fazendo de errado. Isso, para mim, esse lema do amor exigente, ele veio muito forte. Eu deixei o imediatismo de lado. Não, peraí, é agora, é para cá. Eu quero isso, quero aquilo. Para, de repente, assim, eu não ter um desgaste maior, eu achava que eu atendendo tudo que me pediam era a forma que eu tinha para, não só para resolver a situação, mas para ser amada, né? Eu queria ser amada. Eu queria, eu até conto uma história disso, vocês já ouviram muitas vezes. Essa minha tia já faleceu, mas eu levava ela no médico, eu deixava minhas coisas de lado, tudo para estar fazendo as coisas por ela. E a minha família dizia que eu era útil, eu era uma pessoa útil. Eu não queria ser uma pessoa útil, eu queria ser uma pessoa amada, né? Mas eu não medi esforços. Ai, para fazer, faço, para fazer, faço, para fazer, faço, para fazer, faço. Até que lá na frente, quando a gente falar do princípio tomada de atitude, que foi o que fez a minha mudança, eu colhi bons frutos. Vou voltar a falar sobre isso daqui a pouco. Eu comecei a olhar a minha respiração. Gente, isso é uma coisa certa. Quando a gente não está bem, a nossa respiração acelera, o nosso coração acelera. Então, eu comecei a ver, assim, Rosa, se observa como você está. Porque aí, no momento em que eu ia olhar minha respiração, eu já não entrava naquele atrito, porque eu não estava querendo mais vencer nada, não queria mais vencer nenhuma batalha. Se acalma.
Fica na sua respiração. Centraliza, né? Fica em você. E aí, nisso, a outra pessoa estava ali falando, ó, tá bom, tudo bem, eu vou pensar sobre o assunto. Então, eu passei muito a mudar o meu comportamento, muito mesmo. A meditação, para mim, foi e é um grande alicerce. Eu medito, às vezes, até andando na rua, eu medito de olho aberto, eu medito dentro de um ônibus. A meditação me ajuda muito nesse processo. Eu busquei entender que o outro pode estar passando por dificuldades, como eu comentei. Muitas das vezes, a pessoa ela está agindo ali com você de uma certa forma, porque por trás tem outras coisas difíceis e você ali está sendo o saquinho de pancada, né, dela. E também entendi o quê? Que pode ser alguém que ainda não conheceu o amor exigente. Porque quando a gente conhece o amor exigente e vivencia, as coisas realmente mudam. E aí eu esbarrei nas tomadas de atitude, como eu estava falando, né? A codependência, ela me deixava muito vulnerável, muito vulnerável. Assim, a Lu falava assim, eu estou pensando em comprar um computador. Eu ia lá, comprava o computador e levava para a Lu, porque ela era minha amiga, tinha que fazer, né? Aí eu estou pensando, a Cacilda contou que vai fazer uma viagem. Se ela me pedir, eu entrava no Google, fazia um roteiro e mandava para ela, olha aqui, ó. E aí, com isso, eu ainda queria que as pessoas fossem gratas a mim pelas coisas que eu estava fazendo e que elas nem tinham pedido, né? Então, como eu gastava energia à toa, tomando atitudes erradas. Nem sempre o bem que quero para o outro é o bem que ele quer para si mesmo. Entender isso. Às vezes a gente quer fazer uma coisa para outra pessoa e ela não está querendo aquilo, ela não está preparada para aquilo. Não é aquele caminho que ela quer seguir. Deixa ela fazer as escolhas. Uma receitinha simples e ao mesmo tempo tão complexa, que é o nosso Defiforex, né? Passei a fazer muito Defiforex para poder entender que eu não tinha que ser mais imediatista nas coisas. Então, quando eu olho para aquilo, quando eu vou ver como é que eu vou executar, depois, quando eu vou agir em cima daquilo, de repente eu posso voltar um pouco atrás. Não está sendo bom dessa forma. Isso me ajudou a, de repente, melhorar muito nas minhas atitudes. E aí eu estava comentando sobre a história da minha tia. Eu era a útil da família, né? Porque eu atendia todo mundo. E um dia eu botei como meta no Amor Exigente que eu não ia mais levar a minha tia ao médico, porque às vezes eu deixava de ir na minha fisioterapia, eu deixava de fazer alguma coisa para mim e ficava à disposição. Ela tem um filho. Essa minha tia ficou sem falar comigo. Ela ficou sem falar comigo. Ela falou: não estou entendendo isso que você está fazendo. Eu falei: mais na frente a senhora vai entender. E falei para o grupo, voltei na reunião seguinte, falei: cumpri a minha meta, não vou mais levar a minha tia ao médico. Por quê? Porque quando eu levava, aí mudava o remédio, aí o meu primo dizia: por que mudou esse remédio que é mais caro? Agora mudou esse remédio, ela está tremendo, agora fez. Não, olha só, não era responsabilidade minha. E aí, o que aconteceu? Um dia minha tia me liga e diz assim: eu quero te agradecer pela atitude que você tomou, porque pelo menos uma vez por mês eu tenho meu filho junto de mim me levando ao médico e ainda me leva para almoçar. Foi muito bom isso que você fez. Isso eu consegui graças à meta que eu coloquei dentro do grupo do Amor Exigente. Então, gente, o Amor Exigente, ao mesmo tempo que ele é um programa simples, ele é complexo e ele vai exigir da gente disciplina, vai exigir da gente coragem. Não é só assim, jogar para o alto e pronto. Não, a gente precisa estar ali, firme dentro daquilo que a gente acredita. As crises me ajudaram e muito. Quando que essas crises me ajudaram? Saindo da minha zona de conforto, eu passei a obter resultados melhores. Porque assim, gente, as coisas podem estar terríveis, mas a gente acha que ali a gente conhece tudo, sabe tudo que está acontecendo. A ponto de quando eu não passei por um processo de internação, porque o meu desafio, eu fui mudando tanto e tão rápido, que com 3 meses de Amor Exigente eu ia fazer aniversário, e meu desafio disse para mim que eu ia ganhar de aniversário a recuperação dele. Eu não acreditei. Eu comecei a ver plano A, plano B, né? Comunidade terapêutica,
como é que era o hospital dia, como é que era a clínica, essas coisas todas eu comecei a ver. Mas aí aconteceu. No dia do meu aniversário foi a marca do início do processo de recuperação do meu desafio. E quando ele entrou em recuperação, um dia eu falei assim no grupo, gente, eu não estou sabendo mais viver. Sabe por quê? Porque antes eu sabia tudo o que ia acontecer de ruim. Eu sabia o quanto eu ia sofrer. E agora não tem mais isso. Eu me questionei até se eu tinha o direito a viver essa paz que eu comecei a viver. Se eu tinha direito a estar feliz com essa nova vida, com essa nova Rosa, com essa nova família, né? Então, ó, fazer o que precisa ser feito, mesmo que doa em mim e doa no outro. Eu aprendi isso no Amor Exigente também. Parar, sair desse conformismo. Não, isso daqui vai doer, mas lá na frente eu vou colher um resultado em relação a isso. E eu comecei a entender a importância das metas na minha vida. Meta, na verdade, é aquilo que vai levar para o objetivo. Quando eu vim para o Amor Exigente, meu objetivo era que meu desafio parasse de usar drogas. No meio do caminho, esse objetivo se perdeu. O meu objetivo passou a ser: eu quero ter qualidade de vida, eu quero ser uma pessoa feliz, eu quero ter um envelhecimento saudável, eu quero poder ajudar as pessoas dentro das minhas possibilidades, né? A domingueira aí acabou surgindo por isso também, porque a gente ficou nesse processo de todo mundo estar distante, não tinha um grupo. Ah, então vamos nos reunir. Começamos numa sexta-feira, tinha uma voluntária que não podia. Vamos fazer no domingo? Começamos no domingo. E foi esse processo, né? Da gente poder estar junto, que continua, a gente já está aí há 3 anos fazendo isso. Mas eu precisei entender que eu precisava parar de me enganar e cumprir realmente as metas. E colocar metas que eu pudesse fazer. Então, eram metas assim, ó. Eu não vou responder. Eu não vou pagar mais coisas que não são minhas. Eu não vou ficar acordada esperando chegar. Metas, vocês podem ver, eu estou falando tudo para mim, né? Porque antes a minha meta era assim, ó. Eu vou levar meu desafio ao médico, eu vou levar meu desafio para não sei onde, eu vou fazer não sei o que com o meu desafio. Nunca conseguia cumprir as metas, porque eu colocava outra pessoa dentro do processo. E as metas começaram a ser minhas. Gente, é tão legal isso, sabe por quê? Hoje em dia, não sou eu mais que fico assim, entrando em contato, sabe? Fulana já chegou, fulano já chegou, fulano... Eles que querem saber onde que você está. Eu gosto muito de sair, eu gosto de ir para teatro, eu gosto de ir para cinema, eu gosto de ir para praia, mas eu não fico toda hora contando, vou para aqui, vou para lá. Aí, de repente, um me liga de vídeo. Onde você está? Eu mostro assim, ó, tô na praia. Mas você não avisou nada. Uai, mas eu vim para a praia, né? E aí inverteu o papel, aquele controle que eu ficava tendo do outro, né? Hoje em dia eles têm um cuidado comigo, porque eu não tinha cuidado, eu queria controlar mesmo, gente, queria controlar. Bom, a gente está quase finalizando, e aí nós vamos para o princípio. Peraí, me perdi aqui, eu estava no. Que legal, né? Isso porque é ao vivo. Deixa eu voltar aqui para ver onde que eu estava. Grupo de apoio, eu já falei. Sim. E, gente, eu estava na tomada de atitude, fui para a crise, né? Tá, é porque eu pulei rápido isso. Da crise, vamos para o grupo de apoio. Tá certo? Tá, né? Entendi que juntos somos mais fortes. Isso aí. É porque eu pulei rápido, aí eu vi que eu já estava no 11º. Então, o grupo de apoio, se a gente confiar no grupo, se a gente se abrir, se a gente souber partilhar, se a gente souber esvaziar o balde, como eu digo, gente, vai funcionar. Porque eu fui compreender no grupo de apoio que sozinho eu não dava conta. Mas o meu grupo de apoio, como eu coloquei aqui, não foi só o Amor Exigente, não. Eu fui para o Amor Exigente, eu fui para a psicóloga, eu um tempo estava no psiquiatra, a gente fez terapia em família, era dolorido fazer terapia em família. Eu falei, meu Deus, eu estou pagando aqui para eles falarem muitas coisas pesadas para mim,
Mas foi bom, cada um foi podendo ter a chance de dizer por que agia daquele jeito, o que pensava, né? Porque eu já refleti isso. A gente pensa que passa para o outro uma imagem, mas aquilo que a pessoa vê da gente não é a gente, como a gente gostaria que fosse, né? E às vezes a gente também usa umas máscaras, né? O Amor Exigente me fez tirar as máscaras. Ali no grupo eu pude ser real. Eu pude dizer, gente, eu estou com vontade de sumir, de desaparecer. Eu estou odiando a minha família. Mas aí eu fui trabalhando tudo isso e fui ver assim que não era ódio, era tudo aquele reboliço que estava acontecendo, daquelas coisas igual uma água fervendo, né? Até que de repente veio a calmaria. Eu consegui entender o papel dos meus amigos familiares no meu processo, porque eu queria que os meus amigos me ajudassem a resolver. Aí eu falava para eles, estou passando isso assim, assim. Eles diziam, coitada da Rosa, cara, como é que você aguenta, gente? Ou então dizia assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu não estava nem dando conta de mim. Como é que eu ia fazer alguma coisa? E para minha família, eu escondia. No começo eu escondia. Até que um dia eu tinha uma passagem de avião e eu não pude sair de casa naquele dia. Eu perdi a viagem. E ali eu tive que colocar para todo mundo o que estava acontecendo, né? Então, assim, a gente demora muito tempo negando, depois daquela negação a gente aceita, mas a gente esconde. Até o doutor Ronaldo Laranjeiro fala assim: são 2 anos de negação, mais não sei quantos anos para a gente aceitar. Enfim, a gente perde muito tempo. Mas o grupo, ele te cobra isso, né? Você vai para o grupo, vai fazer a partilha. Como é que foi essa sua semana? Tudo bem, tá tudo tranquilo, não sei o quê, não sei o que lá, né? Aí no final sai aquela coisa, tanto que eu falo assim, gente, na partilha, se o bolo queimou, conta logo que o bolo queimou. Deixa para contar onde comprou a farinha, se botou baunilha, se o bolo é de banana, é de maçã, no final. E a gente no grupo, a gente abriu o coração, é muito bom, porque é como se a gente assim se sentisse mais leve. E a gente olha para o outro e vê que se o outro conseguiu fazer alguma coisa, eu vou conseguir também, né? Deixei de lado essa autossuficiência e me deixei ser ajudada. Como é bom a gente poder ser ajudado. Como é bom. E o ajuda, muitas das vezes, ela não se prende só aquele dia que a gente está no grupo, não. Teve uma coordenadora que, nossa, assim, eu digo para ela que uma parte da minha recuperação eu devo a ela. Às vezes ela não ia falar nada, era só para me ouvir. Eu ligava e falava, não sei o quê, 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 não sei o quê. Tá bom, então. Porque eu já tinha esvaziado. Às vezes eu não conseguia esperar até a outra semana, né? Passei a falar de mim nas partilhas. Isso foi outra coisa legal quando eu comecei a ver que o centro das atenções não era mais a outra pessoa, não era mais o desafio. Era eu. Como que eu estava me sentindo? O que que eu estava fazendo? O que que eu queria fazer para melhorar, né? E eu confiei muito nele, botei nele em letra maiúscula mesmo, sabe? Na Divina Majestade. E nos profissionais e no grupo de apoio. Essa confiança, ela foi primordial. É uma entrega, né, que a gente faz, é uma entrega. Eu fiz uma entrega mesmo e disse, Senhor, até aqui eu posso ir, daqui eu não posso ir mais, daqui está nas suas mãos, né? Aceitei a colaboração, quando eu entendi que aceitar ajuda era um sinal de maturidade. Nesses momentos, eu descobri que podíamos dialogar com leveza. E eu também senti alívio ao ver que tudo passou a ficar mais leve e bonito depois que eu aceitei fazer junto. O princípio da cooperação. Como é bom quando a gente aceita a cooperação. O amor, a gente diz que cooperar é fazer junto, né? Porque antigamente não era assim, não. As pessoas vêm aqui para casa, eu ia para a cozinha, não sei cozinhar muito bem, não, mas fazia o bendito do cachorro quente. A gente nem sabia que salsicha não fazia bem, né? Aí fazia aquele cachorro quente, aí todo mundo ficava lá no videocassete vendo aquela fita que alugou, né? Botava lá a fita. Tá pronto, todo mundo comia, não sei o que, né? E eu ficava ali. Depois eu reclamava.
Nossa, eu estou cansada, estou exausta, ninguém me ajudou, mas eu também não deixava, eu também não pedia ajuda. E hoje em dia é muito legal. Hoje em dia, tudo que a gente faz tem colaboração. Colaboração. E aí, colaboração é assim: é entrar na cozinha, um vai cortar o tomate, outro vai cortar a cebola, e a gente está conversando coisas ali que talvez a gente nem passasse pela cabeça. Uma coisa que aconteceu no trabalho, uma tristeza que está no coração, uma alegria, uma conquista. Muito legal esse processo, sabe? E esse diálogo com leveza, né, de você escutar o outro. Eu não escutava ninguém. Porque quando a pessoa estava falando, eu já sabia qual era a minha resposta para aquilo. Quando eu não interrompia também para dizer. Então, essa colaboração que o Amor Exigente ensina para a gente, que é o fazer junto, é o outro entender que colaborar não é arrumar a cama, não é estender a toalha. Isso daí é obrigação. Colaborar é você dividir mesmo tarefas, mas de preferência fazendo junto. Eu observo hoje em dia que os nossos filhos eles estão demorando muito para sair das nossas casas, né? Eu me lembro que com 18 anos eu comecei a trabalhar. Falei para minha mãe, eu entrei para a faculdade e arrumei um trabalho. E minha mãe falou: não, não vai trabalhar, você tem que terminar a faculdade primeiro. Não, mãe, olha só, eu vou trabalhar, sabe por quê? Eu quero ter dinheiro para fazer as minhas coisas, né? E hoje em dia a gente vê que os jovens eles vão ficando, porque tem a TV a cabo, tem a internet, tem a comidinha, tem a roupa lavada, né? E aí a gente vê aí, de repente, um nem trabalha, nem estuda, nem faz nada, de 30, 40 anos, e a gente fica falando, o meu menino, a minha criança, né? A minha bebê. Então a gente precisa sair fechando as torneirinhas, pedir colaboração para que eles possam crescer também. Exigência na disciplina. Bom, nesse processo da exigência na disciplina, eu tive. Outro que me deu dificuldade também foi o princípio do comportamento e essa exigência na disciplina. Eu ainda tenho dificuldade até hoje, gente. Tenho dificuldade até hoje. Tenho dificuldade com horário, tenho dificuldade em ficar só com uma tarefa. Às vezes eu pego várias coisas para fazer ao mesmo tempo. Eu adoro quando eu consigo terminar todos. Eu saio de casa de manhã, escrevo tudo que eu tenho que fazer. O maior prazer quando eu chego em casa, fiz. Então, assim, calma aí, Rosa, também não é para dar conta de tudo, né? E aí eu coloquei algumas coisas aqui que eu achei importante. Tento amar, mas não aceitar o que o outro está fazendo de errado. Esse lema ele entra em muitos princípios do amor exigente. Buscar no outro o que tem ele de melhor. Porque a gente tem a tendência a só olhar os defeitos, né, do outro, né? E a gente, quando consegue olhar para o outro e ver o que ele tem de melhor, dá uma leveza no relacionamento e o outro começa a ver assim, eu tenho coisas boas, né? Eu tenho coisas boas. E às vezes a pessoa, ela vai dar o que ela recebeu. Ela não tem além do que aquilo para dar. E a gente às vezes quer que o outro faça além, né? Eu já comentei que o meu companheiro, ele não é de falar assim, eu te amo, né? A gente é da época romântica, né? Assim, do love story, não sei o quê. Mas ele fala assim: você dormiu bem? Você quer um suco de laranja? Você não sei o quê? Então, o cuidado, você vai aprendendo que a outra pessoa, ela tem maneiras diferentes de falar aquilo que você gostaria de ouvir, né? Aprender a ser pontual e cumprir prazo, já falei para vocês, que é uma dificuldade que eu tenho, mas eu estou fazendo. Inclusive, assim, eu tenho uma fisioterapia que eu faço lá no Rio, e eu botei na minha cabeça, ela é 1 hora, 1h30, mas eu botei na minha cabeça que é 1 hora. Então, vocês vão dizer, a Rosa é doidinha, né? Então, eu saio de casa como se fosse para chegar 1 hora. Ah, eu chego antes, fico lá sentadinha, eu tenho sempre um livro, fico lendo, né? É a maneira que eu arrumei para poder viver com uma vida com menos estresse. Porque tem coisas assim, ó, que não depende da gente. O sol vai brilhar mesmo, a chuva vai cair mesmo, né? É,
tem aqueles tropeços da vida, tipo assim, o acidente que eu sofri, né? Então, tem coisas que elas vão acontecer. Comer, eu vou precisar comer mesmo, tomar banho, eu vou precisar tomar... Mas o resto que depender de mim, no sentido de não me estressar com aquilo, eu estou procurando fazer. E isso é muito bom. Pedir sem autoridade. Eu pedia com muita autoridade. Faz porque eu estou... Eu não dizia claramente assim, faz porque eu estou mandando, mas era quase isso. Aceitar as regras, observar como me sobra tempo para as coisas que eu preciso fazer. Quando você passa a cumprir as coisas que você tem que cumprir, dentro desse processo de pontualidade, né, de cumprir prazo, você fica com tempo sobrando para as coisas boas, né? Porque, assim, a gente tem uma ideia, eu achava, assim, eu queria crescer logo, eu queria logo fazer 18 anos para ver aqueles filmes que eram proibidos, sabe? Só entrava com 18 anos. Depois eu queria já fazer 21 para não sei o quê, porque... Gente, quanto mais velha a gente vai ficando, eu observo que a gente tem mais horários, mais regras, né? Primeiro, porque a gente vai tomando consciência das coisas, né? Segundo, que até medicação, né? O horário do remédio, o horário da fisioterapia, o horário do não sei o quê. Então, assim, se a gente se organiza nisso tudo, a gente vai viver, com certeza, menos estressada. E viver menos estressada é um sinônimo de qualidade de vida, né? Ah, o princípio do amor. Que coisa boa, né? A dona Mara ter trazido para o amor exigente esses dois últimos princípios, né? Esse princípio do amor me fez entender que eu agia errado e pensava errado. Que eu achava que amar é fazer tudo pelo outro. Amar é virar do lado avesso. Amar, pronto, é aquilo, pronto, né? Não, eu aprendi que no amor exigente que amar é uma decisão. Eu decido que eu vou amar, né? E se eu decidir, é porque dentro desse processo existem escolhas, né? E eu aprendi que o respeito vem antes do amor. Olha, no amor exigente, consegui dizer para os meus familiares assim: vocês não precisam me amar, mas vocês precisam me respeitar. Nosso primeiro princípio ético, né? Respeito à dignidade da pessoa humana. Aprendi que amar é ser verdadeiro e leal. Como é bom a gente poder ser verdadeiro e leal. Como é bom a gente poder não se enganar e não enganar o outro, né? É claro que dentro dessa verdade, dessa lealdade, eu não vou trazer uma franqueza de machucar a outra pessoa, mas eu poder dizer no momento certo aquilo que eu penso. Eu penso que até isso diminui as nossas doenças, sabe? Quando a gente consegue colocar para fora, assim, no momento exato, certinho, o que está se passando, o que a gente está sentindo. Aprendi que posso amar sem aceitar o que o outro está fazendo de errado. Novamente, eu estou trazendo isso porque, para mim, isso foi muito mágico. Separar a pessoa da doença, né? Olha, naquele momento, o meu desafio, ele está doente. Mas ele, lá no fundo, ele tem uma coisa boa. E eu não vou deixar de amar. Não vou deixar de amar. E esse amor é que sustenta, né? Eu penso até o processo de recuperação da gente e do outro também. Mas amar não é ser facilitador, não. Amar com exigência, que é o que o amor exigente ensina para gente. Eu aprendi que eu posso compreender o outro, mas que isso não significa aceitação das suas atitudes, que eu falei exatamente agora. Eu agradeço a vocês e eu queria deixar aqui a oração do amor exigente, que para mim é o meu mantra. Quando eu trago a oração do amor exigente todo dia, eu começo dizendo que só por hoje eu tento ser uma pessoa melhor, aceitando minhas fragilidades e deficiências, mas procurando mudar com fé, serenidade, coragem e sabedoria. A nossa oração da serenidade, ela traz exatamente a coragem, que foi o que me inspirou para poder dizer para vocês aqui. Mudar não é fácil, mas nada na nossa vida vai mudar se a gente não mudar. E a nossa mudança não é garantia de que o outro mude, mas é uma garantia de que a gente vai sobreviver àquela tempestade que a gente está passando.
e que quando o outro quiser ajuda, a gente vai estar ali para poder ajudar, né? Essa aqui é a mãe do Caetano, que já faleceu, e eu achei bonito ela dizer essa frase e trouxe para encerrar. Ser feliz é para quem tem coragem. Dona Cano. Gratidão, gente. Acabou-se. Pronto, fechou. Oi, Rosa. Você sabe que eu fiquei pensando que se fosse uma sala de aula, que eu, minha vida toda fui professora, né? E aí tinha aqueles momentos, fica quieto, olha, presta atenção. Eu acho que se fosse uma sala de aula, ia ouvir cair uma agulha. Todo mundo quietinho, todo mundo prestando atenção. Eu fiquei me imaginando numa sala de aula, ouvindo a Rosa, ainda que fosse numa tela, e os alunos todos quietinhos, sabe? Rosa, que eu disse, eu vi a sua live com o Cláudio Martins, e agora eu fiquei que não escutava nada assim, sabe? Se caísse uma agulha, eu não ia escutar. De tanta atenção que eu prestei, e eu tenho certeza que todo mundo prestou. Então, no chat, Rosa, não tem pergunta, mas é um agradecimento atrás do outro, é um elogio atrás do outro, é um parabéns atrás do outro. Foi simplesmente espetacular. Isso tudo que você falou, com a calma que você falou, não dá para acreditar que você diz que é uma pessoa ansiosa, capaz, muito calma, muito tranquila, sabe? Que passou essa tranquilidade para nós, essa atenção, foi muito espetacular. Se eu puder falar mais depois eu falo, mas agora tem a Maria Ângela, né, Luciana? E a Sônia Lopes. Ô, queridas, a Cláudia agora está controlando os microfones, não sou eu, não, né, Claudinha? Ah, é a Cláudia. Primeiro, um beijo e um abraço forte na Rosa. Eu aprendo muito com a Rosa. Uhum. E a gente esteve junto no Amor Exigente, do Jorge Gasparelli. Estivemos juntos no Amor Exigentinho, né? Agora juntas há alguns anos aí na Domingueira, e eu não paro de aprender com você. Você, para mim, é um laboratório, assim, sabe? Quando a gente se encontra, você sempre tem coisas assim. E você não fala da teoria, você fala da prática o tempo todo, né? O que você vivenciou, toda a sua vivência. E é isso que emociona a gente, que envolve a gente. Por isso que a Cacildinha estava até ouvindo a agulha caindo no chão. Ô, Adoro Lu, você, querida. Um grande beijo. ó, ô, Oi, Lu, Claudinha. Rosa, meninas, não é só a Cacilda que estava muito atenta, porque eu também assisti a vez passada. E é incrível, é como os princípios do amor exigente. Cada vez que você passa um princípio no mês, você sente de uma maneira porque você está vivendo daquela maneira. E você aprende cada vez mais. Parabéns, Rosa, foi excelente. Eu aprendi muito da outra vez e continuei aprendendo hoje. E não vou me estender muito, eu vou deixar para as pessoas que querem falar e vou chamar a Maria Ângela. Maria Ângela. Está Está fechado, fechado Maria. o teu microfone. Você tem que abrir o microfone, autorizar ela a abrir. É a Cláudia que autoriza? É. Mas eu não estou conseguindo, vamos Não, ver. eu autorizo aqui. Pode abrir, Peraí. Mariana. Deu. Pronto, abriu. Boa noite, família. Eu sou daqui de São Pedro, com muita alegria. Essa domingueira entrou na nossa vida e eu só quero agradecer. Como diz a Lu, para a Rosinha, como ela chama ela de Rosinha, né? Esse doce encanto que entrou na nossa vida. Rosa, querida, você já fazia a domingueira dentro da sua família, como você falou, né? E, de repente, hoje você apresenta para nós.
Então, eu só quero agradecer, porque foi tão singela a sua fala, foi tão assim prática, fácil de ouvir, fácil de entender. Você falou com todo amor e você se encheu de vermelha inteirinha por amor hoje, querida, para passar para nós tudo que você passou. Gratidão por sua vida, por você existir, pelo ano que você ficou acamada e hoje é luz para nós. Beijo no seu coração e gratidão, porque eu não tenho nem palavra mais para falar para você hoje, meu amor. Um beijo. Foi dito tudo, né, Maria Ângela? Foi dito tudo muito bem explicado e a gente fica sem palavras mesmo e muita emoção. Obrigada, minha querida. Vamos passar para a Sônia. Ô, Lu, como é que eu faço para abrir aqui, minha querida? Já abriu. Ah, Já abriu. Boa noite, família. Rosa, nosso encontro aconteceu lá em Teresópolis, né, naquele curso de prevenção. E que belo encontro que foi, que rende tantos bons frutos. E é só para te dizer que a sua fala, acredito que tenha acontecido com mais pessoas. São muitos momentos em que vamos nos identificando. Isso aconteceu comigo, isso acontecia comigo, isso acontece comigo. Então, é muita identificação em vários momentos. E isso é de um valor incrível, porque nós vamos valorizando a nossa própria história e acreditando que é possível fazer dela uma história cada vez melhor. Também comigo foi no amor exigente que eu aprendi a abraçar. E quando alguém hoje diz assim, nossa, Sônia, eu gosto tanto do teu abraço, e isso me remete ao começo, porque foi lá dentro que eu fui chegando e aproximando. O meu abraço era aquele abraço em que o corpo ficava a 1 quilômetro de distância. E hoje, quanto mais chegado, mais gostoso. Também não gostava de tirar foto. Hora da foto, eu me escondia atrás de todo mundo. Hoje é um prazer. O amor exigente fez isso e tantas outras coisas que fez com você, fez comigo também. Então, Rosa, beijo grande. Que bom, né? Que você esteve em Teresópolis naquele ano no curso de prevenção e que estamos juntas até hoje. Beijo grande. muito bem, muito obrigada, Sônia. O amor exigente nos ensina muito. Eu Muito. também aprendi muito a abraçar e chorar bastante também, porque eu ando bastante chorona. Mas é tudo por um bom motivo. Obrigada, minha querida. Vamos ouvir a Marlene? Vamos aqui para abrir, para aí. Não consegui? Pode abrir, Marlene. Vai lá em Pode, cima do teu pode ir. microfoninho e aperta para ver. Porque eu já... Abriu? Eu também liberei para ela aqui. Não? Pois é, eu Vamos também, passar para ela o não Tesoli consegue. e a gente fica tendo. Ah, conseguiu. Tá, acabei. Às vezes o retorno é lento mesmo, a gente clica e dá Sim, um tempo, né? sim, tá bem, Boa obrigada. noite a todos. Rosa, querida, eu não podia deixar de dizer o que eu estou sentindo. Você me reportou, claro, a sala de aula também, né? Mas me reportou a todas as dificuldades que eu tenho, de autoritarismo, de querer fazer para os outros o que eles podem fazer, né? E depois ficar sofrendo por não ser agradecida ou coisa assim. Você foi muito, muito feliz, menina, em nos dizer com tanta, vamos dizer assim, com tanta eloquência, com tanta firmeza,
o que você de fato fez, né? Como fazer. Não é tentar mudar o outro, mas mudar a gente mesmo. No amor exigente, eu tenho que exigir primeiro de mim, né? E depois, quem está à minha volta vai mudando também. Foi maravilhoso, muito obrigada pelo conteúdo. E você passou junto com o conteúdo a mudança aí, vamos dizer, o que você é, quem você se tornou, né? E eu estou, assim, amando participar, mesmo que online, das reuniões, porque aqui na minha cidade, no Paraná, em Toledo, não tem ainda. Quer dizer, não tem, não reabriu. E foi, muito bom, foi muito bom, os conteúdos estão sendo maravilhosos, sem querer mudar o outro, sem incomodar os filhos, porque nós somos parte dos traumas, né, também. Então, obrigada e segue firme, meninas. Segue firme aí, porque você com esse vermelho, esse brilho todo no rosto, você é luz. Obrigada. Muito bem, Marlene, obrigada. E vamos ouvir agora o seu Tesoli. Boa noite a todos, a todas. Rosa, fantástica, fantástica. A Rosa é o exemplo que a gente sempre fala. Estar no amor exigente é a coisa mais fácil. Aí no Rio a gente fala assim, vocês falam assim, é só entrar pela porta, né? E entra. Pronto, entrou, tá lá. Mas hoje você foi uma autoridade para dizer que o amor exigente entrou na sua vida. Você é amor exigente. Você não só entrou pela porta, mas o livro inteiro você falou hoje tranquilamente. Foi um aprendizado para todos nós. Muito grato. Muito grato. Parabéns. Obrigada, seu Tesoli. Rosa, o que mais me chamou também em tudo que você colocou, falou, me chamou a atenção, eu, como vivo muito processo com meu filho, que o teu desafio, você não precisou de internação, você fez os princípios do amor exigente e colocando os princípios do amor exigente na tua casa, na tua família, você foi adquirindo os resultados. É fantástico, porque, como o seu Tesoli acabou de falar, ele diz, o amor exigente dá certo, funciona, salva vidas para quem estuda, para quem aplica e para quem pratica. Eu estou extremamente emocionada. Então, eu queria falar só uma coisa em relação a isso, porque às vezes quando a gente fala assim, eu não vivi o processo da internação, parece como que é uma coisa muito fácil, não é não, porque uma coisa é a pessoa resolver parar de usar, e outra coisa é essa manutenção e depois a mudança que a pessoa precisa fazer, mudança de caráter mesmo, né? Então, esse processo, quando a pessoa para o uso, é bem complicado. O psicólogo vinha na minha casa, o psiquiatra vinha na minha casa, entendeu? Foram 6 meses, assim, de muita dificuldade, uma dificuldade, assim, de tipo, dorme aqui comigo hoje para eu poder me sentir segura, entendeu? Assim, eu não vou ficar abrindo qual é a pessoa da minha família, porque eu acho que eu não devo abrir, mas, assim, eu não posso dizer para ninguém fazer isso. Aconteceu, foi caminhando para isso, né? E eu digo que não só a minha família entrou em recuperação, meu desafio entrou, não só eu entrei como meu desafio, como a minha família toda. Então, assim, a gente buscar essa mudança na gente vai atingir as outras pessoas de alguma forma.
e a gente dá continuidade. Por exemplo, eu me enriqueço muito participando do Sempre é Tempo, que é o grupo que é para os adultos maiores, né? Porque agora os meus desafios já são outros. Eu não tenho mais ninguém morando junto comigo, né? Mas eu tenho outras questões, outros desafios. E a vida toda ela vai bater de frente, trazendo alguma coisa para a gente. Então, a importância da gente permanecer no amor exigente, né? E a gente vivenciar a proposta que não é fácil. De vez em quando a gente recai para a gente mesmo, né? Às vezes eu falo assim, eu fui para um lugar lindo agora, os Lençóis Maranhenses, que eu fiquei apaixonadíssima, assim. E fui com umas pessoas que eu conheci fazendo uma outra viagem. Então, não tinha muita intimidade. E uma hora eu fiz um comentário, depois eu tive que corrigir, que eu falei para elas, nossa, eu não tinha que ter falado isso, né? Então, assim, de vez em quando a gente vai escorregar, porque nós somos gente. E nesse processo de ser gente, né, a gente entender essa nossa imperfeição, elas ficaram até assim. Eu falei, não, eu tenho que pedir perdão a vocês, mas eu não podia ter falado isso desse jeito, né? Mas eu penso que o mais importante é a gente se perdoar, a gente perdoar o outro e a gente entender que a gente está aqui de passagem, né? E que essa nossa passagem a gente possa fazer ela da melhor forma possível. Mas olha, gente, para eu chegar aqui, não foi fácil, não. Já me aperriei muito, como diz o povinho, já fiquei muito aperreada e de vez em quando eu me aperreio ainda também, sabia? Porque somos gente, né? Eu estou muito grata por vocês estarem aqui. Muito obrigada. Rosinha, a pergunta que não quer calar, depois eu vou fazer, mas temos que passar para a Cacilda, né? Ela vai ler o chat. Olha, aqui tem uma perguntinha da Dina. Ela quer falar. Ela não ergueu a mãozinha, mas está aqui no chat. A Dina, Cacilda, posso falar? Pode falar, Dina. Cadê você? Pode falar, né, Luciana? Cadê a Dina? Estou aqui. Aí, isso. Fala. É, Olha, pessoal, eu conheço a Rosa de muitos anos, antes da Rosa entrar no Amor Exigente. Então, Rosa, o que eu quero dizer é o seguinte: você realmente é outra Rosa. É outra Rosa. Não que você não fosse maravilhosa antes, mas você é excepcionalmente outra Rosa. É uma Rosa que eu amo muito, maravilhosa. Você está de parabéns. A palestra hoje me fez chorar. Você assim me deixa maravilhosa, entusiasmada. É uma pessoa sensacional que só traz ensinamentos para nós. Nós trabalhamos juntas muito tempo e eu não conhecia você, Rosa, realmente. Que pessoa fantástica, Cacilda, que é a Rosa. Ô, Que Dina, estou pessoa... fazendo a conta aqui, a gente se conhece há 45 anos. Eita ferro! Exatamente, exatamente. Então, eu não te conhecia, Rosa. Que pessoa, que pessoa. Eu sempre me dirijo a você colocando uma rosinha, e hoje você está a rosinha vermelha. Parabéns, parabéns. Que a Divina Majestade continue abençoando você e toda a sua família, e que o amor exigente se multiplique muito, muito, muito através de você. Parabéns e gratidão por você ter me trazido amor exigente. Eu lembro da sua visita lá em casa, não aqui, que eu estou em outro lugar, mas lá em casa, quando eu estava operada. Gratidão infinita, Rosa. Muitas e muitas e muitas bênçãos na sua vida. Obrigada por tudo, obrigada por essa domingueira. Gratidão, meninas, por deixar eu falar. Ô, Rosa, eu falei para uma pessoa, hoje tem domingueira com a Rosa, ela vai falar sobre a coragem de mudar. Ah, não vou ver não, porque eu vi a live dela lá com o Cláudio Martins. Aí tá, falei, gente, fiquei pensando, meu Deus, a pessoa perdeu de novo, porque não é verdade, Dina?
foi tão gostoso ouvir de novo que parece que a gente nem tinha assistido a live com o Cláudio Mas o Martins. arquivo vai ficar gravado Não e é vai verdade? ser É, postado lá no site da isso, Federação e no YouTube, né? Para a gente rever e encaminhar para as outras pessoas também, né? exatamente, compartilhar. Domingueira é impossível ouvir uma vez só, não é? É, tem razão, Cláudia. Não tem como. Então tá com vocês, meninas. Parabéns, Rosa. Cacildinha terminou? Não, né? Terminou. Terminou? Bom, Sim. Rosinha, se você fosse falar para alguém que não está aqui na Domingueira, em 1 minuto, como foi a sua Domingueira hoje? Então, a gente foi inventar esse negócio de fazer retrospectiva, né? Agora veio a pergunta. Tu sabe que eu não ensaiei, não pensei nessa pergunta, mas eu queria dizer assim que a Domingueira E, ela veio para a gente se fortalecer, né? Ela é um encontro, não é um grupo de partilha, mas eu tenho certeza que toda vez que a gente participa de uma domingueira, a gente sai um pouquinho diferente. E a gente sai preenchido de algumas coisas que a gente fala, olha, eu estou no caminho certo, e a gente sai analisando outras que a gente precisa fazer, pensar assim, nossa, isso daqui é um caminho que eu preciso de repente trilhar, né? Então eu queria convidar vocês a continuarem na Domingueira E, para que a gente possa ficar cada vez melhor. E ter coragem, gente, porque o que eu falei, mudar dói, dói muito, dói muito. Às vezes a gente fica naquela insegurança de que será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo melhor? Será que as pessoas vão me amar, né? Codependente, ele tem uma carência muito grande de ser amado, de ser aceito, né? De ser valorizado. Mas o amor exigente ensina isso para gente, que não vem de fora, vem de dentro. Eu preciso me amar, eu preciso fazer as coisas por mim, porque quando eu fizer por mim, com certeza vai transbordar para o próximo. Gratidão. Ô, Rosa, a Iraneide, ela colocou aqui que ela entrou quase no final, mas a meta dela dessa semana é assistir a Domingueira. E também achei legal que a Jeane, ela falou assim, que maravilha que vou poder ver novamente. Talvez ela esteja a primeira vez e não soubesse que fica gravada. Então, ela vai assistir novamente. E eu tenho certeza que a Jeane vai compartilhar também. Valeu, Importante Rosa. compartilhar, né? Quem não É, assistiu, ter a oportunidade de assistir. isso. O Tiago está liberando logo no início da semana o arquivo, né? Ele já sobe para o site da federação e também para o YouTube. Uhum. Terminou, Cacildinha? Sim, agora sim. Vamos trabalhar, Rosinha? Próxima domingueira. Próxima domingueira a gente vai lá para o sul, tchê. Vamos para Gravataí. A Tatiana Prado vai trazer um assunto muito importante. Vai falar sobre autoconhecimento. Então, a gente espera vocês no dia 17 de setembro para mais uma domingueira aí. Bah, vai ser trilegal, Oh, né? e a revista E, vamos lá, gente. Revista E está com promoção, né? A Tininha está aí. A Tininha, quer falar, Tininha? Cadê a Tininha, gente? Para a gente abrir o microfone da Tininha. Ela estava aí, Rosinha. Ela estava. Eu estou com a tela inteira, não estou achando a Tininha. Peraí. Deixa eu tentar pelo celular. Se ela levantar a mãozinha, a gente acha ela mais rápido. Não. Eu acho que ela não está mais, não estou Não achando. está mais, não? Não. Então, vamos falar da revista E. Vamos. A revista E é o mais tradicional e principal veículo de formação e informação do amor exigente. Com periodicidade mensal, a revista E está disponível nas versões impressa e digital. A cada edição, conteúdo atual e necessário sobre os princípios do Pai, que é o programa de amor exigente, espiritualidade pluralista, responsabilidade social nas ações, além de artigos sobre comportamento.
Promoção especial até o final de setembro. Gente, tem que aproveitar, ó. Assinatura anual na versão impressa por apenas R$ 99,00. E aí você ganha a versão digital para acessar de onde quiser. Ou presentear alguém, né? Você faz a sua assinatura e presenteia alguém, tá? Mais acesso às palestras do Congresso de Serra Negra, né, de 2023. Fantástico, vocês vão ter acesso a todas as palestras. E assinatura anual na versão digital por apenas R$ 59,00. E aí você ganha a inscrição para o webinar de setembro. Então, não dá para perder. Importantíssima essa assinatura, inclusive para os grupos, né, Rosinha? No nosso grupo de segunda-feira, a gente leva a revista impressa para as pessoas conhecerem, sabe? Elas pegarem lá, folhear e ver como é importante, como tem conteúdo ali, né? Então, vamos lá. Vai, Rosinha. Então, gente, vai acontecer o 10º Encontro de Amor Exigente lá em Juiz de Fora, no dia 30 de setembro. Eu já fiz a minha inscrição. Aqui tem as palestras que vão acontecer. Luiz Fernando Calduro vai estar lá com a gente. Os voluntários de Juiz de Fora vão estar palestrando também. E as inscrições elas podem ser feitas através do Pix, que está aqui na telinha, e depois encaminhar esse comprovante lá para a Eliane, que é a coordenadora regional lá de Juiz de Fora. Então, quem estiver mais pertinho e puder ir, eu já tive a oportunidade de participar de alguns encontros lá em Juiz de Fora e são mesmo encontros valiosos. Então, fica aí o convite. Muito bem. Epa, pulou. Sobriedade. Quer aproveitar e emendar? Então, vocês viram que a pessoa fazendo a inscrição, fazendo a assinatura da revista, consegue ter acesso também a esse curso da sobriedade, que vai acontecer no dia 23 de setembro. Gente, vamos fazer a inscrição, porque não é só para a pessoa que está na sobriedade. A família também deve participar, porque, olha, quando a gente consegue estar mais próximo dos nossos desafios e ver as dificuldades que eles passam, né? E depois, assim, comemorar os ganhos que eles têm junto, isso nossa, não tem preço. Então, quem puder participar, olha, vai estar a Luiz Fernanda, a Dona Mara, um pessoal muito bom da sobriedade também aqui. Vamos fazer a inscrição, vamos participar, tá bom? Vamos lá. E o Instagram da nossa querida Domingueira. Entrem, curtam e partilhem, né? Compartilhem, né? Compartilhar. Outra coisa que eu ia falar, Lu, é para o pessoal curtir também lá as nossas domingueiras, porque isso não é nada nem nada, mas monetiza a federação. Então, é importante a gente estar visualizando, assistindo, né? Não só as domingueiras, mas tudo que a gente tem dentro do YouTube, da Federação de Amor Exigente, porque minha avó já dizia, né? De grão em grão a galinha enche o papo. Sim, é verdade, é verdade. Vamos lá, vamos participar, gente, vamos participar. Cada um colabora, né? Como pode. Então, participando, curtindo, comentando, compartilhando. Isso aí. Então, vamos lá. E agora, para a oração da serenidade, nós vamos convidar a nossa querida palestrante para que encerre a nossa domingueira tão iluminada de hoje, essa domingueira tão bacana, com a oração da serenidade, querida. Então, gente, é assim que a gente faz no grupo. Eu aprendi com a Dona Mara. A gente faz algumas respirações, trazendo para dentro da gente tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é valioso. Então, a gente traz a esperança, traz a fé, traz a harmonia, traz a fraternidade, traz o amor. E quando a gente expira, a gente coloca para fora tudo que está pesando, a raiva, a insegurança, o ódio, a tristeza. E assim a gente vai liberando as coisas que não estão boas e vai tirando essas coisas de dentro da gente. E aí a gente faz essa oração juntos, dizendo: eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer
aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé e alegria. Quando eu falo alegria, eu me lembro do Padre Haroldo. Gratidão, gente. Foi muito bom estar com vocês. Explodimos na aula. Eu acho que fechou tudo. Não, está aberto ainda, só que está gravando, Lu, tem que fechar, Vou fechar. encerrar a gravação. Gente, foi muito bom estar com vocês.